Muito bem, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui com a gente nesse evento incrível que é o Fórum de E-Commerce Brasil e aqui no nosso stand da Wake. Prazer demais estar com vocês aqui. A gente vai falar um pouquinho de experiências de China. Todos nós, não juntos, a maioria juntos, a Tá foi num outro grupo, mas a gente acabou de voltar da China, então está tudo super fresco, nossas impressões, as coisas que são muito pertinentes a eles, as coisas que a gente pode trazer para cá. Então a gente vai fazer um grande bate-papo aqui sobre o que a gente viu lá, o que dá para trazer para cá. E eu gostaria que fosse interativo, então em algum momento aí eu vou pedir a participação de vocês. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, levante a mão aí que alguém ali da produção do fundo vai trazer o microfone, a gente bota a pergunta de vocês no meio do caminho. E aí, bom, primeiro apresentar, queria que todos vocês se apresentassem aí, acho que é mais importante, começando primeiro pela Thaisa, por favor. Olá, tudo bem? Boa tarde. Bom, primeiro, que alegria estar junto com vocês aqui na Wake, é sempre um parceiro incrível da jornada, da vida, né? Enfim, meu nome é Thaisa Fausto, eu estou no mercado digital aí há quase 20 anos, sendo que desses quase 20, eu tenho 13 em pagamentos, então a minha especialidade é trabalhar com pagamento digital. Passei por empresas como Elavon, Adyen, PayPal, Stone e estou agora também, além de em transição, adoro esse momento em transição, eu também trabalho na TC Fausto Consultoria, tudo que tem a ver com pagamentos. Não pode falar para onde ainda, né? Não posso falar ainda, mas me aguardem, me sigam nas redes. E aí também a parte de consultoria de pagamentos digital, então fique à vontade para me acionar, adoro, me sigam nas redes aí. E é isso, bora falar de China. Obrigado. Tiagão, por favor. Bom, obrigado aí, Ale, pelo convite. Eu sou o Thiago Baquin, sou fundador e CEO da Cadastra, uma empresa de digital services, pioneira em marketing de performance e atende aí mais de 500 clientes, uma equipe de mais de 1.000 funcionários, Brasil, América Latina e Europa. Acho que esse é o breve resumo. Boa. Rodrigão? Bom, obrigado, Gil, pelo convite, um prazer estar com vocês aqui. Eu sou o CDTO do Grupo GPA, né, que acho que bandeiras que vocês conhecem bem aqui, principalmente quem mora em São Paulo, Pão de Açúcar, Extra e os nossos negócios de proximidade, com o Minuto e o Mini Extra. E assim, bem resumidamente, um pouco das áreas que estão comigo lá. Então tem a parte de canais digitais, né, então um pouquinho do que a gente vai explorar bastante aqui, toda a parte de tecnologia da empresa toda e atendimento, casa do cliente que a gente chama, dados, enfim, planejamento estratégico, tem umas outras coisinhas lá, mas obrigado aqui, vai ser um prazer dividir aqui o palco com vocês. Bom, muito bem, eu mesmo me apresentei, eu sou Alessandro Gil, vocês estão me vendo ali, sou responsável por isso tudo ter nascido, né, então eu sou, a ideia de conceber a Wake veio de mim, eu estou nessa história de tecnologia digital há muito tempo, tanto quanto esse. Eu conheço essa turma toda aí de muito tempo, então, mais do que qualquer coisa, são amigos. Então, começando essa rodada, eu queria, acho que não podia fazer outra pergunta, né? Eu queria que cada um de vocês me dissesse, assim, se pudesse resumir a China, a impressão que vocês tiveram, qual seria esse resumo, né? O que vocês falam, putz, isso aqui, eu trouxe isso aqui de lá, ou a China para mim é isso aqui. Contem pra gente. Por favor, fica. Você, por favor. Então, eu vou começar então, gente. Então é o seguinte, primeiro, eu nunca tinha ido para a Ásia, né, Ale? Então acho que isso também influenciou também a minha opinião sobre a China. E o bacana, pessoal, que acho que os três foram mesmos destinos, né? Sim. E eu fui uma diferente, eu fui para Shenzhen, que é o Vale do Silício da China. Então, primeiro que acho que a gente foi no creme de la creme da China, então eu não tenho como falar da China como toda a região. Mas o que eu vi é uma influência muito grande do governo dentro das decisões, tech first em tudo que a gente viu. Eu já tinha lido antes de ir sobre os saltos de Han, né? Que para quem não sabe é o seguinte, imagina que eles viviam numa região que andavam de bicicleta e hoje eles estão com carro elétrico. Então eles nem chegaram a pilotar carros a combustão. Mesma coisa com o digital, né? Então eles nem tinham acesso direito à internet, hoje eles são heavy users aí de live commerce, por exemplo. Então essa transformação muito rápida, o governo envolvendo as grandes conglomerados que é com que fazem as empresas crescerem, os ecossistemas, né?
né? Até os superchats, como o WeChat, foram pontos que realmente marcaram a minha visita. E eu ainda continuei ainda, que eu fui para Singapura e eu vi total a diferença, que não é a Ásia, é a China, que está numa velocidade muito acima, e a gente que se cuide, porque tem muita coisa vindo aí e que eles vieram com tudo. Quem está aqui na rua já viu o BYD, que eu nem tinha pensado neles antes. Hoje eu vejo o BYD em todos os lugares de São Paulo. Enfim, acho que é um resuminho aí do que eu senti dessa primeira estadia aí na China. Bom, em relação inclusive a meio de pagamento, eles não passaram por cartão de crédito, né? Eles pularam, eles foram direto para aplicativo, Alipay, QR Code, e agora estão começando a aceitar. Voltando, né? Estão começando a aceitar alguns cartões de crédito. Né? Nossa viagem a gente já conseguiu pagar algumas coisas do cartão de crédito que no ano passado a delegação não conseguia. Ah, legal. Acho que culturalmente é um país que me surpreendeu bastante. Achava que era um país um pouco mais duro, um pouco mais fechado. Eu fiquei impressionado com a forma como eles enxergam futuro, longo prazo, mandato de governo de temos que ser líderes em inovação em tantos anos, não importa se vão ser 5, 10, 20 anos, eles vão lá e dão o mandato para a sociedade empreendedora vai lá, começa a desenvolver negócios e empresas e eles pensam também em regular isso só depois. A gente tem a impressão inversa, talvez aqui no Ocidente, que China é um país muito de regular demais, eles lá dizem que é absolutamente o contrário. A Europa e o Ocidente, como geral, regula demais as coisas, muito rápido, mal saem as inovações, a gente já quer começar a regular. Do ponto de vista deles, eles são muito mais liberais nesse ponto, mas é um país que tem sim um sistema político baseado no comunismo, que não é aquele comunismo que a gente também lembra quando lê os livros de história, pensa nos países como Coreia do Norte. Então, eu me surpreendi positivamente em vários sentidos, de me sentir relativamente bem no país, bem recebido. Mas é um país que tem assim, gente pra caramba, né? Então, assim, tudo que eles fazem lá, eles fazem numa escala impressionante. Então, a gente do caminho do aeroporto para a cidade, qual é o nome da Pequim, e de Xangai para a volta, assim, a gente andou num minhocão de quantos quilômetros? De 100 quilômetros, assim, era uma coisa assim que não acabava mais. Como é que pode uma obra dessa magnitude ser construída, ser feita em cima praticamente da cidade? Então é impressionante como tem escala em tudo. Em termos de tecnologia, cada empresa que surge, assim, a gente lembra de AliExpress, a gente lembra de quem mais? Todos esses caras que começaram, JD, que começaram lá atrás, cada nova empresa que surge, Shein, agora tem a Temu que chegou no Brasil, cada empresa que surge, ela está disruptando as anteriores que já disruptaram metade do planeta. Então também a capacidade de inovação e de reinventar aquilo que eles já reinventaram é também outra coisa muito impressionante. Para mim ficou marcado o quanto eles são ágeis e estão tornando o e-commerce e a experiência digital e já levaram para um patamar muito superior que a gente tem aqui no Ocidente. Não, e só complementando um pouco, para não ser repetitivo aqui o que a Thaisa e o Thiago falaram, acho que tem uma lógica e que a gente está vivendo isso aqui no Brasil, um pouco e está chegando agora, né? E que para eles já é super potente, robusto, que é a parte do live streaming e do content driven commerce que o pessoal acabou colocando como nome dessa forma de operar, né? Então assim, e a gente visitou dois grandes players que aqui no Brasil a gente conhece bem, então o próprio Quai e a ByteDance, que a gente acabou visitando também. E é impressionante, e acho que é um pouco do tamanho da potência, né? Quando você olha um TikTok, que é ByteDance, ou a própria Quai, e é curioso que na China eles acabam tendo apps separados. Então, assim, um é Quanshou, o outro é Douyin, alguma coisa assim. Sim. Então, é curioso. Então, eles têm o app ou o negócio para o mundo, para o restante do mundo, e eles têm para o mercado chinês. Então, é uma questão cultural. Então, assim, quando você enxerga o app deles com a quantidade de informação, você fala assim, nossa, que poluído, que coisa feia, que horroroso. Mas você vai ver, fatura de GMV $800 bilhões.
Então, assim, no final do dia, eu acho que foi um pouco do que todos falaram aqui, o tamanho do mercado. Você pega um país com 1,4 bilhão de habitantes, uma penetração de celular em 87% da população, é uma maluquice. A parte de mobile payment, todo mundo tem um Alipay ou um WeChat para pagar as coisas, ninguém anda com dinheiro na rua. Então, assim, a digitalização do país ela foi acelerada de uma forma que todos os negócios, quando os caras colocam realmente investimento, força, os negócios potencializam muito rápido. Então, quando você olha um negócio, e a gente falava brincando, né, como tinha tanta gente para ser usuários ativos. Quanto você tem de usuários ativos? 600 milhões, 800 milhões, você fala, uma maluquice. Então, assim, e aí por isso que quando eles decidem entrar em alguns países do mundo, como eles estão fazendo agora aconteceu com a Shein, Temu agora, eles vêm com uma força que é para jogar para ganhar. Eles não vêm para ser mais um player do mercado. E eu acho que a gente que tem que aprender um pouco como isso como Ocidente, assim, como que a gente consegue dar esse tipo de driver para os nossos negócios e mesmo não tendo essa capacidade que eles têm de ter um mercado interno tão grande, a gente consegue potencializar isso. E eles conseguiram fazer isso com uma jornada muito inteligente, que é com uma capacidade uma populacional muito grande, que gera uma capacidade de consumo muito grande, e uma lógica também de investimento em tecnologia muito pesado, que é um pouco do driver que a gente estava falando, né? Eles decidem, eles vão lá e vão virar líder. Um do que eles falaram claramente é que eles vão ser líderes em inteligência artificial até 2030. E vamos ver o que vai acontecer. Boa. Não, eu particularmente, assim, também estava com uma impressão e cheguei lá, a impressão foi sei lá, eu refiz a minha visão sobre a China, né? Eu já conhecia o Japão, tinha ido 2 vezes, então tinha uma ideia do que era um país asiático, um pouco da cultura, e de fato China é um negócio totalmente diferente, né? E aí a primeira coisa na minha cabeça, eu achei que eu ia encontrar 25 de março tamanho família lá em algum lugar, e assim, eu não encontrei, né? É uma brincadeira, mas de fato, nas maiores cidades, eles proibiram um fake market, por exemplo, né? A quantidade de marcas de luxo que a gente via em cada esquina é impressionante. Né? Não, em Shanghai eu contei 8 lojas da Louis Vuitton. Aqui em São Paulo a gente deve ter umas 4, sei lá, entendeu? Se tanto. Se tanto. Então Shanghai é uma cidade de 29 milhões de habitantes, é maior que a Grande São Paulo, sei lá, do tamanho da Grande São Paulo, mais ou menos, um pouquinho maior. Mas assim, isso é impressionante como eles estão cada vez mais entendendo que o consumo, a propriedade intelectual, a marca tem um poder nessa história toda, né? Você falou muito bem da ByteDance, né? O TikTok, que é a empresa do TikTok, né? Que lá é Douyin. O Douyin é o 4º maior e-commerce da China hoje, né? Então aqui a gente fica lá usando para fazer ficar vendo o Reels, lá eles obviamente os microvídeos, né? Lá eles veem isso também, mas eles usam para comprar, né? Então, um número enorme, acho que 65, 60 e poucos por cento das pessoas descobrem produtos novos vendo o Douyin lá, o TikTok chinês. Então, é uma tendência, especialmente nessas gerações mais novas, né? A utilização de redes sociais para compra e eles são, obviamente, já uma potência de e-commerce nessas plataformas, o qual é a mesma coisa, né? E é outra coisa que você falou, todo mundo tem 1 bilhão de... né? Fomos no Pinduoduo, que é a empresa da Temu, 1,1 bilhão de usuários, né? Uma empresa que nasceu Alibaba, durante a pandemia, né? Que nasceu durante a pandemia. Para quem não sabe, na China, eles cresceram muito no que eles chamam de compras coletivas. O que é isso? Você está vendo uma televisão, e aí você manda aquela televisão para um amigo seu, se os dois comprarem juntos, vocês ganham 5% de desconto. Isso foi uma febre, né? A Temu ou o Pinduoduo cresceu tanto que ele expandiu, assim como o AliExpress é uma empresa do Alibaba Group para mercados externos. O Temu é uma plataforma para mercados externos e eles já estão comprando espaço no Super Bowl, no intervalo do Super Bowl, né? E um pouco dessa diretriz governamental, né? Que para mim isso que foi o mais impactante, né? Primeiro, como eles trabalham a meritocracia dentro do governo, né? Um prefeito de uma cidade pequena, ele passa a ser prefeito de cidade média se os indicadores da cidade dele estão melhores do que os pares, né? Saúde, educação, enfim. Ele cresce dentro do partido se ele está gerando um bem para a comunidade. Então o chinês tem esse senso de comunidade muito maior do que o nosso, né?
E quando o governo fala, cara, é para lá que nós vamos, né? É para lá que vai. Então, assim, não sei se vocês têm uma ideia assim, mas quantas marcas de carros elétricos tem na China? Alguém tem um chute? Alguém quer chutar um número aí? Não. Bastante. Eu fiquei impressionado com bastante. Tem mais de 200 marcas de carro chinês na China. Assim, é um pouco do que o Thiago falou. Lança, vê o que dá. A hora que começar a dar problema, eles regulamentam, né? Aqui a gente faz o contrário, né? O negócio começa, a gente vai lançar uma coisa, é tudo ultra regulamentado para depois ver se o negócio vai funcionar. Então essa é um pouco das minhas impressões particulares. E aí eu queria fazer uma pergunta que eu acho, sei lá, é meio uma pegadinha assim, né? O que vocês acham que de lá dá para trazer para o Brasil, né? Ou para o Brasil como um todo e eventualmente para as operações de varejo especificamente. Então, 2 perguntas em uma. Quer seguir? Vai começar. Eu acho que a forma como eles enxergam o mundo, eles realmente enxergam o mundo de uma... o business nasce global lá. A gente vê claramente que é uma questão cultural, uma questão de mandato de governo, uma questão de sociedade. Então, eles expandem o business deles muito para fora. E não é para os países perto, próximos, né? São para completamente do outro lado do globo. É muito mais complexo, mas eles se apoiam em tecnologia, se apoiam em inovação, vão lá e fazem. Eu acho que o brasileiro, no geral, o empreendedor e o varejo tem que, eu acho que, pegar um pouco dessa ousadia e, claro, também trazer mais inovação, fazer mais rápido. E, cara, por que a gente não está vendendo para fora? Por que a gente não tem uma Temu, uma marca de varejo brasileira entrando num mercado? Não precisa entrar nos Estados Unidos, como a Temu acabou de fazer e entrou, assim, hoje já é o app mais baixado, em questão de semanas ali, já era o app mais baixado da Google Play, da App Store, uma coisa de louco, né? Entrando com propaganda comercial no Super Bowl. Mas eu acho que essa ausência dessa barreira, que a gente enxerga a barreira territorial, eles não enxergam lá. E eu acho que isso é muito... a gente tratar a nossa visão de mundo, a nossa visão de negócio e passar a ver que, cara, as fronteiras, os problemas, os desafios para ser um negócio global, logística, tarifa, né? Eles falaram muito, tem muita oportunidade para marcas brasileiras atuarem Lá. dentro da China, venderem dentro da China. E a própria China está resolvendo o problema do mundo em relação a todas as fricções, né? Então você quer vender para a China, você não precisa mais nem traduzir o rótulo do seu produto para vender para mandar para a China. É tão fácil quanto mandar hoje para um produto para qualquer lugar do Brasil. Então eu acho que a gente tem que trabalhar o nosso mindset empreendedor, as empresas têm que trabalhar um pouco para... Cara, não é tão difícil assim, não precisa ser tão complicado, e aquilo que ainda for um desafio, vamos correr atrás, pô. A tecnologia tá aí para isso. Pô. Ok. Assim, só pegando já um gancho aqui do Thiago, e aí eu complemento com um ponto adicional aqui. A questão do cross-border, que ele até comentou, e a gente estava lá faz 2 meses, a gente foi no final de maio, começo de junho, e estava naquela discussão, e obviamente a pergunta surgiu da tal da taxa das blusinhas, aquela coisa toda, por questão da Shein, né? E assim, sob a ótica deles, tá bom, mudou a regra do jogo, tem essa taxa, mas a gente vai continuar sendo competitivo. Então assim, na prática, eu acho que eles ajustam o modelo operacional de negócio com uma agilidade brutal para continuar deixando o negócio deles super competitivo diante de qualquer nova realidade que se impõe. E eu acho que a gente aqui no Brasil, muitas vezes, os percalços, os problemas que acontecem na linha do tempo, a gente acaba travando muito no nosso dia a dia, ou por questões também nossas do próprio negócio, que são intrínsecas ao negócio, ou até questões até regulatórias, governamentais. Eu acho que eles encaram esse tipo de problema com uma, vamos dizer assim, eles não tratam como um grande tema. Eu acho que eles vão lá, eles têm um objetivo e eles vão achar uma forma de resolver. E aí a história da tecnologia ajuda muito. Eu acho que a capacidade deles de formação de profissional, então quando você vai em qualquer empresa tem 3.000 engenheiros, então assim, a capacidade deles de desenvolvimento
e de não ter que ficar dando os pequenos saltos, né? Porque às vezes a gente, no nosso dia a dia de uma empresa no Brasil, a gente acaba, putz, até gostaria de dar um salto maior, mas não, eu tenho limitação do investimento, do tal do CAPEX, não posso ter um OPEX tão alto, a despesa, você vai... Eles não. A gente até falou, né? Acho que na nossa reunião final, eles vão all in. Então, quando eles acreditam realmente num modelo de negócio ou numa forma de conduzir alguma iniciativa, eles vão all in. Eu acho que isso que a gente tem que aprender. Eu acho que a gente ainda, no Ocidente, no Brasil, eu acho que a gente vai ainda muito cheio de dedos, né? Muito comedido. Eu acho que isso impede a gente de dar saltos maiores. Boa, excelente. Então, aí, complementando também o que os colegas comentaram, o que eu senti? Que acho que culturalmente existe um arrojo na sociedade, em forma de trabalhar, em forma de ver oportunidades. E nas empresas que a gente visitou, o que eu senti? Praticamente todas. Huawei, a DJI de drones e de parte de filmografia, a própria BYD, entre outras, a própria Taobao que a gente foi. Eu fui num shopping de live commerce inteiro, maravilhoso. Eles têm tantos negócios que dão dinheiro que eles fazem MVPs o tempo inteiro. E tem um outro ponto que eles comentaram comigo várias vezes lá, entre conversas de corredor, inclusive, que é o seguinte: eles têm um mercado para testar gigantesco. Então eles vão lá, testam, como vocês comentaram, né? Milhares de active users dentro da China. E aí aquilo que deu mais certo, eles botam para fora. Eu acho que a gente ainda entra muito numa projeto, PPT, aprovação, vai, não vai. Talvez demore um pouco mais. A economia do Brasil, ela flutua, né? Então, a gente está num momento crítico hoje, por exemplo. A gente vê que os empreendedores não querem investir em certas áreas por uma questão de juros altos, desemprego, layoffs. Então, eu acho que até a questão econômica do nosso país ela é um pouco diferente do que eles têm lá. A questão do governo incentivar... Eu fui também numa empresa de construção, que eles fazem shopping, estradas, aqueles caminhos especiais para ônibus, por exemplo. E o governo bancou os caras. Eles tinham um investimento e isenções diversas para manter. E o que eles comentaram que foi muito interessante foi, hoje a sociedade aqui na China, ela foca na felicidade. Todos os outros itens já foram cumpridos. Então, o jovem, ele quer trabalhar, trocar de empresa, ele quer viajar o mundo. Então, essa população emergente de jovem que quer trabalhar, quer construir, quer fazer o país dele líder mundial, também eu senti isso muito forte. Além do que, exemplo da Huawei que a gente visitou. Eles criaram um campus que é como se fosse uma cidade inteira para atrair nós, estrangeiros, para irem trabalhar lá. E eu mesmo moraria em Shenzhen, cidade tipo, incrível, moderna, super inovadora, cidade limpa, internacional. Eu, sem falar um A de chinês, me virei com todos os aplicativos que a gente tem. Com AI hoje em dia, você pode até conversar com a pessoa usando AI. Ou Táxi seja, era toda hora, aumenta o ar-condicionado, né? o tempo inteiro. Ou seja, se a gente olhar, obviamente que fazer um deparo é impossível, é muito diferente. Agora, inovação, arrojo, tá aberto à transformação, buscar o que realmente dá para a gente fazer com o que a gente tem, que é o que eu percebi muito lá, eu acho que é um caminho do que dá para a gente trazer para cá, além de empreendedores olharem de uma maneira interessada / preocupante, porque eu saí de lá com medo. Falei, amanhã os caras vão vir aqui com coisas muito loucas, ou então é vaga de trabalho para mim. Estão mandando um CVzinho lá para BYD, porque é um negócio que está crescendo loucamente. Enfim. Eu concordo com tudo, assim, acho que além do arrojo, para mim eles têm um pragmatismo gigantesco, assim, né? Então, assim, cara, a gente vai fazer aquilo ali, desse jeito, isso vai trazer esse tipo de lucro, ou a gente vai perder dinheiro agora para ganhar depois. Enfim, é um pragmatismo que às vezes a gente não tem, né? Olhando assim no Brasil, no brasileiro especificamente, no latino, né? Assim, tem países que são muito piores, tipo o México, assim, que tem a horita deles lá, mas assim, a gente enrola para tomar decisão, né? Assim, todo mundo sabe que precisa trocar uma tecnologia XPTO. Mas eu vou botar no orçamento, e aí eu tenho que convencer não sei quem. Cara, não, vai lá e troca, vai lá e faz, né? Então, isso é muito presente. Assim. Você sabe que tem que fazer, por que está enrolando para fazer? Eles vão lá e fazem. Você sabe que tem que ir para algum lugar, por que a gente não foi ainda, né? Então, esse pragmatismo eu senti muito. E eu senti também muito, assim, a decisão deles de ir para o caminho de
a tecnologia vai habilitar o todo é muito maior que a nossa, né? Aqui a gente às vezes fica na tentação de botar 3 pessoas para apertar um botão. Lá eles fazem automação do botão, nem precisar ter um botão, porque eles estão pensando em como é que a tecnologia pode facilitar a vida, né? Então eu fui esperando a gente trabalhando muito, né, 12 horas por dia e tal. Assim, 7 horas de estar no metrô outro dia lá, né? 6 horas, 6 e meia da tarde, tá todo mundo embora para casa, né? Então tem uma preocupação. Imagina, né? É uma classe média hoje na China que tem algo como 400 milhões de pessoas. E eles estimam que em uma década esse número dobre. Dá 800. Então, assim, a gente tem no Brasil algo que com 215, 220 milhões. Assim, a gente está falando mais do que quase o dobro da população do Brasil só de classe média. E a classe média que consome. Então, assim, de novo, eles ainda têm um pouco daquela cultura lá da trabalhar bastante. A gente até questionou um pouco o pessoal quando a gente foi no Kuai, que é o Quanshou lá, enfim. Mas assim, mas está mudando. Não é mais como era antes. Que a gente tem da visão da China quando... acho que mudou muito isso de anos para cá, mas aquela história da China, trabalhadores de fábrica, etc e tal, com os dormitórios atrás das fábricas, quem já visitou sabe como é que é. Quando você vai num grande centro, ainda mais em Shenzhen ou em Xangai, ou mesmo Pequim, é outra história. E, Rodrigo, interessante porque eu conversei com o pessoal da BYD, da WeChat, a geração Z está pedindo demissão. Eles não saem no horário, não conseguem fazer o que eles querem, vazam mesmo. E a BYD, a DJI, que é a de câmeras e tal, eles têm cama na estação de trabalho. Você puxa uma gaveta e tem uma caminha. Então, as duas realidades convivendo juntas. O povo que vai dormir no escritório, porque tem que chegar cedo e dormir tarde, e o jovem que não vai tolerar não ter vida social para trabalhar. Então conviver com tudo isso e fazer funcionar. Bom. Cara, tem uma outra coisa que é importante para mim, que foi importante, falei no começo, que são as diretrizes, né? E assim, há 3 anos atrás a saúde era precária, assim, né? Era tudo rudimentar, né? Até hoje você não encontra farmácia. Isso é uma coisa que eu me surpreendi, não tem farmácia na China. Você precisa de um paracetamol, não dá. Mas, há 3 anos atrás, o governo falou, precisamos revolucionar a saúde. Eles digitalizaram a saúde inteira e no mesmo app que você compra, que você fala com seu amigo, você também faz uma consulta, o cara te leva para o hospital, a consulta pode ser no hospital eventualmente, a receita do médico está no mesmo app que manda para o Alibaba, para o Taobao, né, que no caso é o marketplace do Alibaba. A receita que já manda o remédio para tua casa, enfim. Então essa foi uma diretriz do governo, vamos digitalizar a saúde, e a saúde foi digitalizada. Uma diretriz do governo recente, além dos carros elétricos, né, vamos fazer negócio com o Brasil. Né? Por incrível que pareça, assim, uma das últimas diretrizes era vamos fazer negócio com o Brasil. A gente andava na rua lá, do Brasil? Poxa, espero que a gente faça bons negócios. A população sabe disso. E é nítido porque, assim, uns 3 estandes para ali, dá para ver, tem lá a empresa da JD de logística que está com o stand aqui, já montou a operação, e a JD é a Amazon chinesa, né? Ela vende 1P, né? Ela compra produtos e entrega. Então, é o terceiro maior e-commerce chinês, né? O primeiro é o Taobao, lá, o todo da AliExpress, o segundo é o Pinduoduo, com o Temu, o terceiro JD, e depois é o ByteDance com o Douyu lá, que é o TikTok deles. E aí a pergunta dessa volta toda vai ser assim, como é que vocês acham que a gente pode fazer negócio com o chinês? Onde a gente consegue aproveitar essa diretriz chinesa de fazer negócio com o Brasil? Cara, pergunta difícil, hein? Difícil. Se fosse fácil, eu não convidava você. Eu também tive experiência de conversar com algumas pessoas lá sobre o mercado brasileiro e eles adoram, né? Eu não senti em nenhum momento preconceito ou qualquer tipo de, sei lá, dúvida contra a capacidade e potencial do Brasil. A BYD, que a gente falou bastante sobre isso, eles já consideram o Brasil o segundo mercado para eles. Então, assim, é um absurdo, né? A maneira que eles estão olhando. Eu acho que, primeiro, o modus operandi do chinês de venda, o que eu senti em algumas conversas lá,
ele é semelhante. Então, é agressivo, é do relacionamento, não é do vamos estar fechando, como é no México. Eu acho que é um negócio muito mais pragmático. Eu acho que eles se relacionam com o fato de duas potências que estão querendo crescer e investir, só que eles vão olhar resultado no médio e longo prazo, do planejadinho. Se não tiver jogo, não vai investir. Por exemplo, a Huawei, que a gente conversou muito sobre negócio lá também. Eles estão em vários bancos aqui no Brasil, em várias empresas que a gente conhece, inclusive Microsoft, e eu nem sabia que eles estavam aqui. Eles comem pelas beiradas, ele tem pessoas estratégicas nas áreas que eles acham que são importantes, e assim, tem que buscar oportunidade que faça sentido e tem que ir para lá. O que eu senti tem que ir lá, tem que conversar, tem que gastar sola de sapato conversando com os empreendedores. E eu digo como que foi a de vocês. A gente foi recebido com reunião formal, com almoço, com todo um recebimento com muito cuidado. E quem foi o ano passado não foi. Não tinha almoço, não tinha executivo sênior na sala. A diretriz do governo, vamos fazer negócio com o Brasil, mudou o jeito como a gente foi recebido. Foi um absurdo. Muda a discussão. Então a gente tem que tratá-los da mesma forma, com respeito e entendendo se faz sentido ou não para aquela indústria e ir lá com essas pessoas. Bom. Acho que para quem é um pequena e média empresa é mais fácil dar os primeiros passos. Quem produz, quem desenvolve e tem matéria-prima, não só matéria-prima, mas também tem um produto de valor agregado. Tem demanda na China 7 vezes maior em termos de população do que no Brasil. Tem busca por produtos brasileiros. E algumas referências, inclusive tem empresa gringa vendendo produto brasileiro, como açaí, né? Eles falaram mel, tem um monte de coisa cachaça lá. As empresas lá da Noruega comprando insumo aqui, embalando, agregando valor e vendendo para o chinês produto brasileiro, e não é uma empresa brasileira. Então, até esse tipo de coisa já está rolando, por quê? Porque o nosso horizonte acaba sendo limitado por questões culturais. Então, acho que o pequeno e média empresa que tem produto físico para trabalhar, eu acho que o caminho ali, procurar um Alibaba ali que está liderando esse movimento de trazer marcas brasileiras, não só brasileiras, né, de todo mundo, lá para o mercado consumidor chinês, que só cresce, só aumenta, o poder aquisitivo chinês só sobe. Agora, serviço já não é tão simples, e grandes estruturas, grandes operações também já não tem a mesma facilidade. Acho que a primeira grande barreira que a gente tem que vencer é ir para lá. O esforço de ir para a China ele não é pequeno, né? É uma viagem, são 2 viagens pelo menos, né? De 15 horas para mais umas 9 horas de viagem, fuso completamente invertido, só isso aí já derruba, né, 100% das pessoas que chegam lá, demoram uns 3 dias para começar a funcionar de novo. E aí quando passa 10 dias lá, já tem que voltar de novo, então é uma viagem cansativa, é um processo cansativo, mas a gente vencendo esse primeiro passo, já é mais da metade do caminho andado, né? Que é assim, conhecer aquilo que pra gente é o desconhecido. E só complementando, eu acho que tem uma lógica de como que a gente consegue utilizar melhores algumas tecnologias que já estão super avançados. Eu acho que quando a gente vai olhar para algumas iniciativas de tecnologia, normalmente a gente olha para os Estados Unidos, é um hábito brasileiro, às vezes para a Europa, e eu acho que agora a gente tem que começar a olhar um pouco mais para a China. Tanto pela questão da proximidade, o que pode gerar para a gente oportunidades bem interessantes, até mesmo de desenvolvimentos específicos, até custos até mais interessantes, mas porque tem coisas que lá eles estão na vanguarda. Então, assim, de novo, trazendo de novo o tema de AI. Hoje, AI, quem comanda a corrida ainda está nos Estados Unidos, mas a quantidade de patentes que você já vê aparecendo na China e a quantidade de pessoas que estão desenvolvendo tecnologias e aplicativos em AI é gigantesca. Então, assim, vai ter sim, lógico, uma coisa muito para o mercado interno, mas vocês não têm a menor dúvida que isso vai ter para o mercado externo. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto e preparado para isso e não ficar achando que é uma coisa diferente. Boa. Muito bem, gente. Já chegou a vez de vocês agora. Alguém aí quer fazer alguma pergunta, tá com alguma dúvida, quer saber se a gente comeu gafanhoto, escorpião, cobra? Esse é o momento de perguntar. Ó, tem 3 aqui. Vamos lá.
Vamos lá. Provavelmente o Poço já imaginou que eu ia fazer pergunta, né? Eu não posso responder a dele. Não? Mas é na linha do último comentário que o Poço, o Rodrigo, fez com relação à inteligência artificial. A gente vê a NVIDIA ainda dominando aí, né, essa frente, tanto de placas processadoras, quanto também a própria inteligência artificial. Mas a gente vê um movimento muito grande, né, uma insurgência muito grande aí dos chineses com inteligência artificial. Lá, no momento em que vocês estiveram lá, vocês já se depararam bastante com inteligência artificial no dia a dia, no comércio eletrônico? Como é que foi essa vivência com relação à inteligência artificial de vocês nesse período que vocês estiveram lá na China? Bom, vou começar por aqui. Sim, eles estão desenvolvendo, inclusive, um conceito de Model as a Service, né? Então, eles estão definindo modelos de inteligência artificial e vendendo como serviço. Já tem vários lugares, eles estão usando para alocação de estoque, para roteirização de entrega, para gestão de saúde. Enfim, tem muita inteligência artificial embedada no dia a dia para gerar mais eficiência para o chinês, né? Então, assim, eu particularmente, todas as vezes que a gente fez, tinha alguém falando de como é que eles estão implementando a inteligência artificial para melhorar a eficiência da corporação em si, né? Então, lá na JD como é que eles alocam estoque, como é que eles roteirizam a entrega, né? Como é que eles atendem melhor no site, como que eles... o ByteDance, né? O Douyu é inteligência artificial pura, né? Ele mexe, assim, o jeito que o algoritmo exibe os vídeos, o conteúdo para você, é um jeito que mexe com a tua dopamina, né? Que faz você ficar viciado naquele negócio. Então, assim, eles obviamente têm um acordo com a NVIDIA, terem as placas, os processadores mais potentes para empresas americanas por enquanto, por conta de vazamento de dados. Isso acontece, inclusive, fazendo um jabazinho, eu gravei um podcast com o cara da NVIDIA do Brasil, então acessem lá o YouTube ou Spotify, ou sei lá, Apple Podcast, da Wake. A gente fala muito sobre isso, inclusive. Então, assim, existe, obviamente, uma desvantagem em alguns aspectos por conta dessa questão política, mas boa parte dessas empresas também estão começando a produzir seus próprios chips, né? Para desenvolver modelos para que a inteligência artificial seja ainda mais difundida na China. Legal. Você usa TikTok? Então, quem aqui não usa TikTok, levanta a mão. Metade. E às vezes tem instalado no celular, não é usar, tá, gente? Então, você tem que usar. Quem não usa aqui, faça o seguinte. Entra no TikTok, vai ter só coisas aleatórias ali dentro. Vocês dando 5 sinais pro TikTok. O que é um sinal? Um like, assistir um vídeo até o final. Isso é um sinal. Compartilhar. Qualquer coisa que não seja passar rápido. É um sinal. Depois de 5 sinais, o TikTok vai conhecer você melhor do que seus amigos. Depois de 10 sinais, vai conhecer melhor do que o seu cônjuge. E depois de 15 sinais, vai conhecer melhor do que você mesmo. Para não ficar só na esfera do TikTok, entre no site de uma Temu. Tá? Eu vou falar Temu porque eu voltei impactado de Temu. Eu não usei nenhum outro, mas tem vários. Mas a Temu é a mais nova, então vamos pegar eles como case. E porque lá também tem um repertório muito grande de produtos. Entra no site da Temu, faz o cadastro para tu ter ali uma conexão com eles de e-mail e gasta ali uns 5 minutos no primeiro dia, mais uns 5 no segundo, dá uns 2 dias, volta lá. Mais do que 3 dias já é o suficiente. Eventualmente é impossível não achar alguma coisa de interessante. Mas no momento que você fez a primeira compra, cara, eu comprei uma luminária solar para o jardim. A próxima recomendação vem um produto completamente nada a ver e extremamente interessante. Não sei como. Então, assim, a inteligência artificial dos caras lá está em tudo, principalmente nas empresas mais novas, e é num nível superior aos produtos que a gente consegue e usa aqui no nosso mundo ocidental, que
assim, já está disponível, eu não sei por que está demorando tanto ainda para chegar aqui para a nossa realidade também. Mas em breve chegará, e quando chegar, a nossa experiência será também muito diferente, esperamos, muito melhor, com todas as marcas que a gente ama. Ó, para fechar, eu olhando um pouco mais em pagamento, né, que é a parte de expertise. Eu vi AI também em todos os lugares, no WeChat, por exemplo. Ele vai monitorando como você compra, de que forma você compra, qual a sua frequência e personaliza tudo. Quando você vê a parte de retail media, em todos os lugares, você entra na loja, já vai ter uma loja feita para você lá. De alguma forma, eles conseguem cruzar dados e fazer acontecer. Exatamente. E eu vi isso também na NRF de Singapura, em todos os lugares a gente via esse tipo de utilização, prevenindo você de fraude, o varejista da fraude e entre outras formas de te ajudar a comprar melhor, ter uma experiência melhor e na parte de consumidor também, como que você transforma os shoppings como uma experiência bem diferenciada usando AI como ferramenta para que socorro. Então, realmente, está em todos os lugares. Eu não fui em nenhuma visita ou em nenhuma conversa com ninguém que não tivesse AI no discurso. É um absurdo. Não, eu acho que a gente, quando fala de AI hoje, e aí quando a gente olha para o mundo, e a própria NVIDIA, acho que ela acaba levando um pouco, a gente fica muito preso à lógica da capacidade computacional / processamento. E o jogo, tem um jogo grande, gigantesco aí. Não vou tirar, você precisa disso, isso é meio que viabilizador. Mas o jogo quem vai ganhar vai ser quem vai ter a parte de desenvolvimento, quem vai ter a parte... E para mim, o Gil tocou num ponto que para mim ele é um game changer, que é a história do Model as a Service. Eu acho que, historicamente, as empresas sempre quiseram construir muitos dos seus modelos, os seus desenvolvimentos. Hoje, essa história do Model as a Service, ela pode mudar a forma de muita empresa grande operar. Porque você começa a utilizar modelos, adaptar para o seu negócio, jogar para o seu negócio, você com um time pequeno, com sênior, uma alta capacidade de fazer integrações muito bem feitas, você consegue catapultar o resultado muito mais rapidamente. Então, acho que isso pode ser o game changer dessa história. Bom, a Arlete tem uma perguntinha aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tiago, você comentou, bom, eu tive a oportunidade também de estar na China no final do ano passado, a gente já atua em comércio exterior, tá? Em exportação formal. E queremos começar no e-commerce e comércio digital. Você comentou de produtos, né, brasileiros e que inclusive empresas europeias estão pegando produtos típicos brasileiros e colocando na China, ok? A gente tem uma tradição muito forte, Brasil, em commodities, tá? A minha pergunta para vocês, principalmente China, não só China, né, mas temos já esse número. Para entrar não em commodities na China, comércio digital, o que vocês recomendam? Eu acho que é importante fazer uma pesquisa, se aproximar da Alibaba e outros grandes players que têm, são os ambientes, né, de marketplace, onde as marcas estão entrando. Eles têm, como o Rodrigo falou, eles têm marcas que são para atuar em outros países e as marcas que atuam para dentro da China. Então, não tem que ir atrás desses principais e entender as demandas. As plataformas estão carentes de marcas brasileiras, de produtos brasileiros, não só do Brasil, mas estão carentes e querem que a gente entre lá. Tem oportunidade provavelmente em vários segmentos. A gente não se aprofundou nessas visitas em todos os segmentos, mas eles trouxeram alguns cases interessantes de marcas que fazem sucesso lá. Um mercado é o mercado calçadista. Então, Melissa está fazendo uma venda muito forte lá, está fazendo sucesso lá, a Havaianas está fazendo sucesso. Então, provavelmente não é 100%, né, das indústrias dos produtos, mas eles estão querendo, e isso já muda completamente o tamanho da oportunidade para o Brasil. O outro lado está receptivo. E eu vi também a Phuket, também tem operação lá nas nossas visitas, e eles comentaram muito sobre contratar consultorias chinesas para ajudar na melhor forma. Além de você ter que ir, com certeza, conhecer os canais, essas empresas, algumas brasileiras, que servem para atender empresas como você, para ajudar a importar os produtos. Sozinha é muito difícil, realmente. Tem que estudar. Não, os grandes marketplaces... Tem um brasileiro, desculpa, Ale, tem um brasileiro que trabalha na Alibaba que faz essa ponte.
Isso. Na verdade tem mais de um. Eles têm algumas que são os maiores, mas os marketplaces todos estão, até por conta dessa diretriz, né? Eles têm o que eles chamam de third parties, né? Que são os parceiros, são enablers de produtos de fora para vender lá. Então tem uma série de empresas, sei lá, não vou dizer que são centenas, mas tem, sei lá, uma dezena por marketplace de empresas que são especializadas em pegar o produto e levar para lá, enquanto você não monta a operação lá. Então você pega um produto daqui, se tem um produto aqui, você manda para o cara lá, ele tem um warehouse lá, ele recebe produto, ele cadastra o produto no marketplace em chinês, garante que a venda vai acontecer e ajuda você nesse processo, cobrando um take rate do processo como um todo, né? E aí, falando sobre produto, assim, óbvio que o que mais vende lá é castanha, mel, açaí, né? Porque é um negócio meio fácil, em tese, mas eles estão ávidos para comprar coisas que têm valor agregado e que têm identidade brasileira. Então, assim, cara, uma marca de roupa, uma marca de calçado, tudo que é genuíno, né? Assim, os caras estão com dinheiro. A classe média lá é 400 milhões de pessoas, né? Eles vão dobrar. Então tem gente com dinheiro para gastar. Um apartamento em Xangai custa $1 milhão na grande Xangai de 100 metros quadrados, né? É muito caro. Mais caro que São Paulo. Mais caro que São Paulo. Então, assim, dinheiro os caras têm, eles querem comprar coisas de valor agregado. Como eu disse, tinha 8 lojas da Louis Vuitton em Xangai, né? A gente tem como obrigação, a gente produz coisa legal pra caramba no Brasil, de levar esses produtos legais que a gente produz aqui pra lá. Porque, cara, é muito mais gente pra consumir. Com certeza. Boa. A última pergunta lá, vamos lá. Pedro? Boa. Eu mesmo. Vai lá, Pedro. Vocês comentaram bastante sobre a automação, né? Você falou que o chinês, ao invés de colocar 3 pessoas para apertar um botão, pensa em como automatizar esse botão. E a Thaisa falou um pouco também da experiência das lojas, de como que eles se organizam. Obrigado. Como que o chinês pensa, né, na organização do trabalho. E eu queria ouvir um pouquinho como que isso está refletido na experiência de compra, que a gente fala muito de omnichannel, as tendências que vinham, né, até o ano passado, de live commerce, muita coisa que veio do TikTok, dessa pegada chinesa mesmo de mudar a forma de comprar. Vocês falaram um pouco que o cara no Reels, ele está o tempo todo, ele está usando aquilo como uma ferramenta de compra também. Mas e nas lojas, como que está a integração da loja física com o e-commerce, que a gente vem discutindo muito no varejo? O cara que está na loja, mas está comprando no site, ou ele compra no site e busca na loja. Como que é essa integração e essa automação lá? Posso começar rapidinho? Aí eu passo. Eu tenho alguns cases legais para contar. O primeiro foi do Taobao. Eu não sei o quanto que vocês conversaram com o povo de Taobao. Eles compram itens do jantar no aplicativo e chega para o cara cozinhar o macarrão, por exemplo. Então a gente não tem isso aqui. E no Alibaba, eles comentaram que o objetivo deles é ter entregas automáticas e ter esquinas que consigam entregar, daqui, mini produtinhos o mais rápido possível, e o foco é 2 horas, né? Então tá muito longe do que a gente consegue fazer aqui, e é realmente preocupação na espontaneidade e na compra de impulso. Eu não experienciei omnichannels bacanas lá. Não sei se vocês conseguem compartilhar. Infelizmente, foi mais digital na entrega, mas eu escutei em algumas conversas sobre essa questão de, não tem na loja, tá na sua casa, antes de chegar na sua casa já tá na sua recepção. Então, a entrega em casa, com certeza, para não ter ruptura. Agora, outros formatos, de fato, eu não tive a chance de presenciar. Aí não sei a gente visitou um, que acho que vale a pena comentar, que ele é uma cadeia de varejo alimentar, da Alibaba, que é o Rema, o Fresh Ripple. Sim. E esses caras, a gente visitou uma loja que 70%, 80% do volume de venda delas é digital. Então você vai na loja, você visita, e é uma loja que tem uma questão de experiência diferente, até porque o chinês tem hábitos diferentes. Então você tem lá um aquário que você escolhe o peixe que você vai, a lagosta. Então tem algumas lógicas que são obviamente culturais. Lá peixe fresco é vivo, literalmente pescado, vivo. Exatamente. Mas, assim, não é exagero. Mas tem uma, e é curioso que quando você está circulando pela loja, você vê esteiras aéreas que eles vão colocando os produtos, fazendo o picking, porque a volumetria é tão grande, vocês devem imaginar, né? 70%, 80% do volume de uma loja, que eles vão e levam para o back-office da loja. E assim, é uma operação em que não tem caixa. Então, para você pagar, você tem que ter o app e conseguir continuar a operação. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro.
E é uma lógica que a compra ela é 100% identificada. Então, essa é uma lógica que no nosso mercado, aqui no Brasil, a gente tem às vezes as dores aqui de percentual de identificação do teu cliente na loja física, né? Você fala, pô, eu tô com 80, eu tô com 90, eu tô com 75. Meu, o cara lá é 100%. Agora, por que isso? Porque no final do dia, para todos os mecanismos e os modelos de AI, de qualquer que seja recomendação, meu, se você não tiver o dado, você não vai conseguir ser o mais preditivo e o mais assertivo possível. Então, você vai para uma fila do peixe fresco aqui do Thiago, você tem que ir lá fazer através do app. Então, assim, de novo, eu acho que ali não tem nenhuma genialidade, mas tem uma questão de execução que você fala é diferente. Realmente é muito bem executado. Só para complementar, a parte de live commerce, streaming commerce, são coisas parecidas, mas um pouquinho diferentes. É uma questão muito cultural. É um prazer que eles têm em assistir. A gente aqui fica passando vídeo por vídeo e não tem esse recurso habilitado nem na Kawaii aqui, que não é tão conhecido como o TikTok, mas o TikTok já é bem conhecido, mas tem toda a fricção. Então, no Brasil não existe live commerce do jeito que eles realmente existe lá na China, né? Lá além do volume ser absurdamente alto, TikTok lá é uma plataforma de e-commerce que usa vídeos como instrumento para fazer as pessoas comprarem, para fazer as pessoas engajarem. Só que não o vídeo de entretenimento, é o vídeo de venda de produto. É como se fosse a antiga Polishop, Shoptime dentro do TikTok. Então você troca aqui o negócio, é uma live vendendo uma coisa. Você troca, é outra, só que daí é um avatar digital, não é nem uma pessoa. Aí você troca, então imagina lá os caras estão usando o avatar feito por AI, vendendo 24 horas, criando vídeos em escala, vendendo produto em escala. Depois que esse vídeo saiu da live, ele fica salvo. Ou seja, vira o streaming commerce, que é um vídeo que você pode comprar, ele continua vendendo depois que ele está salvo e disponível na plataforma. E aí põe num país que tem 1.4 bilhões de pessoas, pronto. Só para fechar o tema, assim, a gente tem que lembrar que é o seguinte, o chinês, e aí nesse aspecto o japonês também é parecido com isso, tá? Ele criou o hábito de comprar online em marketplace. Então, assim, a compra começou, assim, até hoje, é basicamente em marketplace. No Japão começou a mudar. Lá no Japão é Rakuten e Amazon. Na China tem lá os 4 que eu falei aqui. Mas era quase que na totalidade só em marketplaces. E a gente fez umas perguntas lá, né? Não sei se vocês lembram, mas as coisas estão começando a mudar um pouco. Os marketplaces, obviamente, vão continuar dominando, mas as lojas estão começando a criar seus domínios próprios. Então, existe um aumento de registro de domínio que não acontecia antes. Então, algumas marcas estão criando seus próprios relacionamentos com o seu consumidor para levar o consumidor na sua loja própria. Então, a Lacoste vendia polo da Lacoste dentro do Taobao ou da JD. Hoje, a Lacoste está já criando o site da Lacoste.ch lá. Isso faz com que ela comece a habilitar a omnicanalidade e essa é uma coisa que começa a crescer na China a partir de agora, sei lá, de 2 anos para cá. Então, essa gestão de omnicanalidade, tirando o REMA, né, é algo super novo, porque assim, o chinês ele comprava no app, a vida dele está no app. E aos poucos as lojas começam a sair do ambiente marketplace e criar a sua própria experiência com os clientes. Boa. Boa? Boa. Muito bem, gente. Muito obrigado em tê-los aqui. Queria agradecer a presença de todos vocês. Aproveitem a feira. Obrigado. E, Obrigado, poxa, pessoal. muito obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu.